Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada para o contexto da época e relembrar o que fez o Boston Celtics apertar o gatilho dessa troca. Ó, a temporada 2006-2007 do Celtics foi uma tragédia, cara. Foi uma temporada muito ruim. Essa foi, na época, a segunda pior campanha que o Celtics já teve na história, na sua história, né? Na história da franquia. O Celtics terminou a temporada 2006-2007 com um recorde de 24 vitórias e 58 derrotas. Foi uma campanha horrível. Esse foi o segundo ano seguido que o Celtics ficou fora dos playoffs e foi a terceira vez em 4 anos que o Celtics encerrou uma temporada regular com uma campanha abaixo dos 50%. O time tava ali num limbo muito ruim e que é difícil de sair, né? Quando você tá numa sequência dessa, uma sequência ruim de temporadas, você acaba ficando meio que afogado, você não sabe como que sai disso, você não sabe muito o que fazer para mudar, né, o panorama do seu time. E aí a diretoria, olhando para esse momento, olhou e pensou, cara, a gente precisa ser agressivo, precisa dar uma chacoalhada geral no time. E aí a diretoria resolveu olhar para o mercado e resolveu, mano, meter o louco. Né? A diretoria do Celtics resolveu meter o louco, resolveu ir para cima dos grandes nomes. E aí o time começou ali pegando o Ray Allen, que era um grande destaque no Seattle Supersonics, era um dos melhores jogadores da posição na época. O Celtics foi para cima dele, conseguiu uma troca por ele envolvendo principalmente a sua pick do draft de 2007, que acabou sendo uma pick boa, né? Foi a pick 5, se não me engano. Foi a pick 5. O Celtics montou um pacote ao redor dessa escolha e conseguiu pegar o Ray Allen. Só que o grande alvo da diretoria era o Kevin Garnett do Minnesota Timberwolves. O Garnett, ele já era consolidado, um dos melhores jogadores da liga, já havia sido MVP, já havia liderado o Minnesota para ótimas campanhas, e ele era o cara que a diretoria do Celtics queria. O Celtics queria colocar ali ao redor do Paul Pierce, que era seu franchise player, queria colocar ao redor dele grandes nomes para, primeiro, montar um time competitivo, mas também para impedir que o Paul Pierce forçasse uma troca, forçasse uma saída, porque existia esse temor. O Pierce estava numa crescente muito boa. E a diretoria tinha medo do Paul Pierce, por estar nessa crescente, querer ir para um time mais forte, querer ir para um time mais competitivo, já que o Celtics, lembrando, vinha de uma sequência ruim de temporadas. Então, a diretoria queria pegar esses grandes nomes, queria pegar ali o Garnett para, óbvio, mudar o panorama do time, botar o time para competir, mas também para segurar o Paul Pierce. E a diretoria conseguiu, né? Depois ali de muita negociação, o Celtics conseguiu a troca pelo Kevin Garnett, que foi a seguinte, né? O Celtics recebeu o Kevin Garnett e, em troca, mandou para o Minnesota o Ryan Gomes, o Jared Green, o Al Jefferson, o Tel Ratliff, o Sebastian Telfair e uma pick de primeira rodada de 2009, uma pick do próprio Boston Celtics, e devolveu a pick de primeira rodada de 2009 para o Minnesota. O Celtics tinha essa pick, era dono dessa pick que era do Minnesota e devolveu. Então foi uma negociação que envolveu ao todo 2, 3, 4, 5 jogadores. É até hoje a troca que mais envolveu jogadores na história da NBA, né? Envolveu mais jogadores por um só, né? Foi a troca que envolveu mais jogadores indo para o time em troca só de um. Até hoje nenhum jogador rendeu tantos jogadores de uma vez só. E rendeu 2 escolhas de primeira rodada, uma que era do Celtics e uma que já era do Minnesota. E com essa troca, o Celtics atingiu o seu objetivo, montou ali um time forte, montou um Big Three, que na época deixou todo mundo meio que assustado, porque fazia muito tempo que a NBA não via uma junção dessa de talento em um lugar só.
né? Big Threes não eram muito comuns ali na época. Então, quando o Celtics juntou esses 3 caras, todo mundo olhou e falou: caramba, beleza, tem alguma coisa acontecendo. O impacto, além de ter sido midiático, foi um impacto imediato dentro da quadra. Logo na temporada seguinte, o Big Three já encaixou de uma forma maravilhosa e o Celtics conseguiu sair da sua segunda pior campanha na história para uma campanha de 66-16 na temporada 2007-2008. O Celtics teve a melhor campanha da liga naquela temporada e foi, na época, a terceira melhor campanha da história da franquia. Um salto absurdo, um salto de 42 vitórias, uma coisa realmente impressionante. E o grande divisor de águas para o Celtics foi, de fato, o Garnett. O Garnett teve uma temporada incrível, ele terminou em terceiro na votação para MVP e levou o seu primeiro DPOY para casa. Pela primeira vez, o Garnett ganhou o prêmio de melhor defensor da NBA. Ele fez o Celtics terminar a temporada com a melhor defesa da liga. E, mano, foi uma temporadaça do Garnett. E o sucesso do Garnett e do Celtics não se resumiu à temporada regular, porque o time fez um playoff muito forte, bateu Atlanta, bateu Cleveland, bateu Pistons e chegou pela primeira vez desde 87 nas finais da NBA. E encarou o seu maior rival, encarou o Los Angeles Lakers e venceu. O Celtics venceu o Lakers naquelas finais por 4-2, finalizou o trabalho e conquistou o seu primeiro título desde 1986. Cara, uma conquista que foi muito celebrado. O torcedor celta conseguiu tirar esse da garganta. E ali foi onde que o Celtics deixou para trás todos aqueles anos de limbo mesmo. O Celtics ali mudou a sua realidade. E o grande símbolo dessa quebra, momento ruim, o grande símbolo dessa grande conquista foi o Kevin Garnett. O Garnett foi o símbolo desse título, tanto que quando se fala desse título do Celtics de 2008, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o Kevin Garnett depois da conquista, depois ali do jogo 6, gritando no microfone, "Anything is possible", Ele cravou essa frase no coração do torcedor do Celtics. Kevin, 11-time All-Star, League MVP, Defensive Player of the Year. Now it's time to add to your resume, NBA champion. How does that sound? Man, I'm so hyped right now. Anything's possible. Anything's possible! E bom, depois disso, depois dessa grande conquista, o Celtics retornou às finais lá em 2010, encarou de novo o Los Angeles Lakers, só que dessa vez não conseguiu vencer, O Lakers, comandado ali por Kobe, Gasol, bateu o Boston Celtics, meio que se vingou do Boston Celtics e foi campeão naquela temporada. E depois disso, o Celtics não conseguiu voltar mais para as finais, Nessa era, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, óbvio, depois voltou ali, Agora, nessa geração Tatum e Brown, voltou, foi 2 vezes para as finais, conquistou no ano passado. Só que na era Kevin Garnett, depois das finais de 2010, o Celtics não voltou mais ali para a disputa do título, porque um tal de LeBron James resolveu ir para Miami, E a saída do LeBron para Miami foi o que fechou de vez a janela de título do Celtics, porque aquele Heat dominou a Conferência Leste, por alguns anos. E o Celtics, mesmo ainda tendo um time forte, um time competitivo, com um Kevin Garnett em alto nível, um Ray Allen, um Rajon Rondo, um Paul Pierce muito bons, o Celtics não conseguiu mais vencer aquele Miami. E aí a janela de título se fechou. Depois daquilo, o time começou a se desfazer, O Rondo foi ali para Dallas, o Ray Allen foi pro próprio Miami Heat,
E aí o Garnett junto com o Paul Pierce foram trocados pro Brooklyn Nets numa troca que é uma das mais marcantes da história da NBA. Inclusive, vale a pena fazer um revisitando trocas com essa troca do Garnett e do Paul Pierce pro Brooklyn Nets, porque foi realmente uma troca muito depois para trazer. Então, depois ali do título de 2008, o time não foi mais campeão, só que apesar da troca ter rendido só um título, que é muita coisa, é uma troca que, mano, pra mim foi absurdamente benéfica pro Celtics. Foi uma troca que foi um sucesso, né? Essa troca recolocou o Celtics no topo da NBA, recolocou o Celtics no posto de grande time da NBA. Nunca deixou de ser uma grande franquia, nunca deixou de ser um grande time, mas era um time que não estava competindo, não estava brigando. E quando você não compete, quando você não tá ali nos grandes palcos, você acaba, né, tendo o seu tamanho um pouco reduzido. Então, essa troca recolocou, devolveu o gigantismo pro Celtics e rendeu um título muito marcante. E, velho, foi absurdamente comemorado, né? Durante muitos anos, a torcida do Celtics só tinha esse título como lembrança, né? Muito torcedor do Celtics não viu aquele Celtics de Larry Bird, não viu. Obviamente também não viu o Jimmy Russell. Então, esse foi um Celtics que marcou aí a lembrança de toda uma geração, né, de torcedor. Então, foi um título extremamente importante e que, cara, vai ser sempre lembrado. Vai ser sempre lembrado por todo esse contexto. Chegada do Garnett, né, a reviravolta que foi de uma temporada para outra. Cara, você conquistar 42 vitórias a mais numa temporada é um salto, é um gap absurdo. Então, é uma troca que, apesar de ter rendido só um título, como eu falei, foi um grande sucesso e com certeza, né, o Celtics faria essa troca de novo sempre que surgisse a oportunidade. O Celtics foi muito vencedor, pegou um dos seus maiores ídolos da história, pegou um cara que foi fundamental na conquista de um título e ainda o Celtics conseguiu lucrar na troca do Garnett. O Celtics lucrou na compra, na chegada do Garnett e na saída dele também. Então foi uma troca que ajudou o Celtics em todos os sentidos. Se não é, por exemplo, a troca que levou o Garnett pro Brooklyn, se não é aquela troca, Jason Tatum, Jaylen Brown, muito provavelmente não teriam ido pro Celtics. Então, o Celtics lucrou de todas as formas possíveis. O Celtics mandou muito bem nessa troca. Cara, absurdo, cara, absurdo. E o Garnett marcou o nome dele na história da franquia é bizarro. Tanto que eu acho que o Garnett, ele é muito mais idolatrado em Boston do que em Minnesota, onde ele começou, onde ele foi MVP e tudo. Minnesota ama o Garnett, é um fato. Mas eu acho que a idolatria que o torcedor do Celtics tem ali com o Garnett é uma coisa surreal. O Garnett, ele é muito ídolo. Muito ídolo. Então, pra mim, é uma troca que foi muito benéfica pro Celtics e zero benéfica pro Minnesota. Com certeza o Minnesota não faria essa troca de novo se tivesse oportunidade. Teria buscado um negócio melhor pro Garnett